Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, tudo bem com vocês? Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, né? Agora com a barba loira, cumprindo a promessa da Libertadores. No vídeo de hoje eu quero trazer mais informações, meu povo, sobre o mercado da bola, sobre o mercado de transferências e sobre o goleiro Matheus Magalhães, que atua no Braga de Portugal. Segundo o Mais Futebol, o Bahia teria interesse na contratação do atleta. Quero trazer informações importantíssimas e atualizações acerca desse assunto, a busca do Bahia por um goleiro, né? Quero falar sobre isso no vídeo de hoje, além, claro, de outras confirmações, de outras apurações minhas. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você faça isso, além, claro, de se inscrever, para você poder ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos. E quando isso acontecer, eu sortear uma camisa do Bahia aqui para você, torcedor. Estamos muito perto, vale lembrar de atingir essa marca, menos de 1.000 inscritos para isso acontecer. Então, conto muito com o teu apoio. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão de se inscrever para dar essa força e bora começar esse vídeo para a gente não perder tempo trazendo informações sobre confirmações que eu falei para vocês que aconteceram no dia de hoje sobre o mercado da bola do Bahia. Queria trazer informação do André Hernan, mas também trazendo alguns bastidores sobre a situação. Bahia meio que quase confirma, né, a situação do Matheus Bahia. O jogador será emprestado novamente ao clube do Ceará até o final desta temporada de 2025, com opção de compra fixado. A intenção do Bahia é vender o Matheus Bahia nesse período final, né, de empréstimo que ele vai ter agora pela frente. A ideia inicial do Bahia era vender o jogador nesta janela de transferências, seja para o Ceará ou seja para outro clube. O Ceará, desde o início, foi o clube mais interessado pelo Matheus Bahia. Depois o São Paulo se interessou pela contratação, mas o Ceará já tinha conversas mais avançadas com o Tricolor de Aço e também contava com o desejo do atleta de ir para o Ceará. Ele sabe que no Ceará vai ter mais minutagem, ele sabe que no Ceará vai conseguir ter mais oportunidades e que no São Paulo ele ocuparia um papel secundário, né? Um jogador que não teria tantas oportunidades assim para a carreira do Matheus Bahia nesse momento. Não é tão vantajoso, apesar de ser obviamente uma proposta muito atrativa, até em termos salarial e termos de camisa também. Ele teria vestido uma das camisas mais pesadas da história do futebol brasileiro e mundial. Mas o jogador vai mesmo ter como destino o clube do Ceará. Vai disputar a primeira divisão pelo Vozão. Lembrando, opção de compra já fixada no final do contrato para que ele possa depois se transferir em definitivo para o Ceará, caso assim deseje. E também caso bata as metas, né, cumpra, que acredito que seja metas bem baixas, que ele possa de fato, né, atingir todas e conseguir ser vendido para o Ceará. Tá bom? Essa é a informação que eu queria passar para vocês. Lembrando que o Bahia viu o Matheus Bahia com muito bons olhos para essa janela, porque era um atleta que estava valorizado, fez uma ótima Série B, mas as condições do negócio foram essas. Até acho que a situação do Eric Puga também ajudou a facilitar esse negócio para o Ceará, por empréstimo e pagar depois. Enfim, não é nada confirmado, né? Ninguém, os dirigentes, nem tanto do Bahia quanto do Ceará, nem propriamente minhas fontes falam sobre isso, mas acredito que é uma situação que deva ter acontecido sim, por conta de todo o desfecho que foi essa situação do Eric Puga. Trazer informação agora sobre saída do atacante Rafael Ratão para o Japão, como eu já falei para vocês em outros vídeos. O próprio jogador já anunciou sua saída nas redes sociais e queria trazer também a confirmação da chegada do Willian José. Ele já falou como jogador do Bahia, vocês já acompanharam por aí. Eu sei que eu estou um pouco atrasado nisso aí, mas só para deixar aqui registrado no canal, né? É um jogador muito importante, um jogador que vai ajudar demais, um ótimo camisa 9, que com certeza vai entregar muitos gols para o Bahia. Quero falar agora sobre o mercado da bola e sobre a disputa do Bahia, né? Buscando um goleiro nesse momento no mercado e entendendo que é uma posição carente. Já expliquei aqui 400, 500 vezes que o Bahia busca um goleiro de nível de Série A, um goleiro que venha para ser titular, um goleiro que seja realmente, vamos dizer, top 5 no futebol brasileiro. Já foram alguns nomes procurados. Falei sobre a situação do John no vídeo anterior e muita gente não entendeu. Eu fiquei chateado com alguns comentários porque eu não consegui entender muito bem o motivo de tanto rancor nos comentários em relação ao vídeo, sendo que eu explico desde o começo que não é se tratando de que o Bahia está negociando com o John ou coisa do tipo, mas que o Bahia procurou o John naquela situação do Wagner Leonardo e o negócio não acabou dando certo. Então eu explico justamente como aconteceu o interesse do John, falo mais detalhes sobre essa situação, falo sobre a busca por um goleiro e as pessoas vêm criticar. Eu realmente não entendo, é como eu falo para vocês, eu não sei o que é, eu não sei se é pela quantidade de inscritos, que as pessoas vêm aqui e continuam achando que não pode respeitar o trabalho dos outros. Acho que o que eu tô fazendo aqui é brincadeira, que eu tô apenas caçando like. É como eu já disse em diversos outros vídeos, eu não tô aqui pelo dinheiro. A partir do momento que eu não me sentir mais bem fazendo isso aqui, a partir do momento que eu entender que as pessoas não querem mais esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, eu vou simplesmente me retirar, agradecer pelos que ficaram sempre, pelos que sempre me apoiaram e seguir rumo aqui minha carreira, porque
porque dinheiro, like, visualização, pra mim não é tudo, eu não consigo ver dessa forma, não fui criado assim também, e enfim, é assim que eu vejo as coisas. Quero falar agora sobre Matheus Magalhães, meu povo. Chega de lamentação, vamos falar sobre Matheus Magalhães, goleiro do Braga. Para quem não acompanha o futebol europeu nem acompanha o futebol português, o Matheus Magalhães, goleiro do Braga, está no clube há mais de 10 anos e é quase que um ídolo da história do Braga. Talvez top 5 maiores jogadores da história do Braga, assim, disputa de campeonato português e tal. É um cara muito emblemático por lá. Ótimas temporadas também, ajudou o Braga em muitos momentos felizes. Teve a participação do Matheus e, segundo o Mais Futebol, o Bahia estaria mirando a contratação do arqueiro de 32 anos de idade. Eu quero trazer aqui informações sobre isso, porque esse assunto está já muito, assim, se repercutindo bastante e tá muita gente trazendo informações a todo momento e você às vezes não sabe o que pensar ou como idealizar essa situação, porque a partir do momento que muita gente fala que de fato essa negociação pode estar acontecendo, muita gente também está falando que não. Até a Gabriele Gomes, do Globo Esporte, comentou que essa negociação não está acontecendo, que não é o Matheus Magalhães, o goleiro que o Bahia está negociando nesse momento. Eu trouxe no vídeo falando sobre John, que de fato o Bahia está negociando com o goleiro, mas que eu ainda não tive acesso ao nome. A minha fonte não me revelou, mas disse que em breve, se essa negociação der certo, o Bahia deve sim fechar com um goleiro. Fui buscar mais informações sobre o Matheus Magalhães e queria contar aqui para vocês. Vamos lá, quero explicar desde o início, de como surgiu essa situação até o determinado momento, para que você consiga entender todo o contexto e assim conseguir entender essa situação. Vamos lá. Sobre Matheus Magalhães. Primeiro, o portal Mais Futebol, né, um jornalista brasileiro, mas que cobre os clubes portugueses, trouxe informação de que o Bahia seria interessado na contratação do goleiro Matheus Magalhães, que, como eu expliquei para vocês, está no Braga há mais de 10 anos, é um ídolo da torcida do Braga, é um cara responsável por muitos momentos felizes do clube português, top 5 talvez maiores jogadores da história do Braga, e está lá há mais de 10 anos. Ele é muito bom goleiro, ele está, assim, como eu falei para vocês há muito tempo, sempre titular absoluto, disputando Champions League e tudo mais. Segundo esse portal, o Bahia teria interesse na contratação dele. Logo depois, a Gabriele Gomes, do Globo Esporte, trouxe a informação de que este goleiro que o Bahia está negociando, que eu falei para vocês agora há pouco, não é o Matheus Magalhães. A Gabriele Gomes tweetou isso nas redes sociais dela. Logo depois, o Arthur Quesada, da TNT Sports, um cara que tem uma influência muito grande na imprensa portuguesa, brasileira, um cara que acompanha dia a dia ali dos clubes portugueses, que trabalha na TNT Sports Brasil há bastante tempo, ele é correspondente, muitas Champions no currículo e tal, um cara muito bem conceituado, muito bem informado, trouxe a informação, de fato, confirmando a notícia do Mais Futebol e falando que, de fato, o Bahia está sim atrás do goleiro Matheus Magalhães e quer a contratação do atleta para a próxima temporada de 2025, goleiro de 32 anos, e trouxe alguns detalhes sobre isso. Eu também fui atrás de informações, fui ali buscar com as fontes, alguns amigos bem longe, para também entender um pouco mais sobre essa situação. Eu sou uma pessoa que acompanha muito futebol europeu, futebol português também, então por conta disso eu tenho alguns contatos, algumas pessoas que eu sempre converso e busco informações, e essas pessoas me falaram um pouco da situação do Matheus Magalhães e do que de fato existe dessa negociação, ou o que pode de fato existir. Vamos lá. Matheus Magalhães tem 32 anos. Ele tem, assim, são 10 anos, né? É muito tempo disputando Champions League, Campeonato Português, sendo destaque no Braga, mas isso nunca credenciou ele a uma seleção brasileira. E o Matheus, ele se frustra bastante por isso. Ele já deu diversas entrevistas falando sobre essa situação. O jogador quer vestir a camisa da seleção brasileira, ele queria ter esse desejo. Ele quer ter esse desejo, ele sonhava com isso, mas isso nunca aconteceu, mesmo no seu auge, né, que foi há 2, 3 temporadas atrás. Ele continua sendo um bom goleiro, ele continua ainda tendo ótimos desempenhos, ótimas partidas, mas o seu auge mesmo foi há 2, 3 anos atrás, mais ou menos ali quando a seleção estava quase indo para a Copa do Mundo, logo depois da Copa do Mundo, e ele esperava uma convocação, e essa convocação nunca aconteceu. E o Matheus Magalhães vê com muito bons olhos essa volta para o futebol brasileiro e para o Bahia. Minha fonte foi muito direta em me falar. Ele vê com muito bons olhos essa volta ao futebol brasileiro e para o Bahia, porque ele já tem 32 anos. É quase que a última oportunidade dele, ainda com uma idade considerável, para poder jogar muito em alto nível e disputar e ser convocado para a seleção brasileira. Então, minha fonte falou, olha, ele vê com muito bons olhos essa volta ao futebol brasileiro e principalmente ao Bahia. Vai fazer de tudo, de fato, para esse negócio acontecer. Minha fonte me falou exatamente isso que eu falei para vocês agora. Não acho que essa negociação já está em estágio avançado, até porque se tivesse já em estágio avançado, mais jornalistas, até como a própria Gabriele Gomes, que também é uma profissional muito boa, muito competente, teria também mais informações, mas eu também não acho que essa situação do Matheus
Matheus Magalhães não é nada, de que o Bahia sequer procurou o jogador e tal. A partir desse momento que eu tô gravando esse vídeo, hoje não existe nada avançado entre o Bahia e o Matheus Magalhães. A situação é de fato um monitoramento do Bahia e de fato um interesse pela contratação do atleta. Essa situação, né, pode-se falar que está mais avançada pelo empresário. O empresário pode fazer de qualquer jeito uma pressão, uma certa forma na mídia, para fazer com que o Bahia acelere um pouco mais nas negociações, entendendo que a diretoria do Bahia está buscando um goleiro no mercado, quer esse goleiro, Matheus Magalhães, sendo uma ótima opção e disposto a voltar ao futebol brasileiro, ele poderia sim voltar para cá, ele poderia sim retornar e poderia fazer ainda assim tudo que ele faz no Braga, poder atuar em alto nível, porque é um ótimo goleiro. Eu sei que muita gente não conhece, porque não acompanha o futebol português, não acompanha o futebol europeu, mas eu posso dizer para vocês que o Matheus Magalhães é um dos maiores ídolos da história do Braga, que depois de Porto, Sporting e Benfica, talvez seja o maior clube de Portugal. Ou um dos maiores clubes de Portugal. Então, para mim, seria uma excelente contratação. Seria um goleiro de nível de Série A. Seria um goleiro que vinha para, de fato, assumir essa posição que a gente tanto fala de goleiro titular e não sair mais. E se viesse para cá, seria mais ou menos por uns 20, 18, 15 milhões de reais, que é mais ou menos o que ele está avaliado hoje. Ele está avaliado em 3 milhões de dólares, não, de euros. Seria mais ou menos esse o valor, né? Entre 15 e 20 milhões, de acordo com a cotação atual. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de eu gostei. Também não se esquece de se inscrever, que é muito importante. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau.